Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para Bernard e Sally Annis, uma história de amor sincera, como nenhuma outra. Nota da autora. Este livro é uma tentativa de compor um retrato transparente de como a renomada banda de rock dos anos 1970 Daisy Jones e The Six foi alçada à fama, assim como dos motivos que levaram ao seu abrupto e infame rompimento em Chicago, durante uma turnê, em 12 de julho de 1979. Ao longo dos últimos 8 anos, entrevistei cada um dos membros que faziam ou chegaram a fazer parte da banda, além de familiares, amigos e figuras importantes da indústria fonográfica que conviveram com eles na época. A história oral a seguir é uma edição dessas conversas reunidas, acompanhadas de e-mails, transcrições e letras de músicas. Todas as letras do álbum Aurora podem ser encontradas no fim do livro. Apesar da minha tentativa de produzir uma narrativa abrangente, devo reconhecer que isso se revelou impossível. Alguns entrevistados foram difíceis de encontrar, algumas pessoas se mostraram mais disponíveis do que outras, e há aqueles que infelizmente não estão mais entre nós. Este livro marca a primeira e única vez que os integrantes da banda falaram juntos sobre sua história. No entanto, é importante ressaltar que tanto em assuntos de maior importância como em detalhes menores, às vezes os relatos de um mesmo acontecimento são divergentes. Muitas vezes a verdade não está nem de um lado nem de outro, e sim escondida no meio termo. A Group e Daisy Jones. 1965, 72. Daisy Jones nasceu em 1951 e foi criada em Hollywood Hills, em Los Angeles, na Califórnia. Filha de Frank Jones, um renomado pintor britânico, e Jane Lefebvre, uma modelo francesa, começou a ganhar fama no fim dos anos 1960, ainda adolescente, na Sunset Strip. Elaine Chan, biógrafa, autora de Daisy Jones, Wildflower, tem uma coisa interessantíssima sobre Daisy Jones antes de ela virar a Daisy Jones. Ela era uma menina branca e rica de Los Angeles. Sempre foi linda, desde criança. Tinha aqueles olhos azuis enormes, azul cobalto bem escuros. Uma das minhas histórias favoritas sobre ela é que nos anos 80, uma fabricante de lentes de contato coloridas criou um tom chamado Azul Daisy. Os cabelos acobreados eram grossos, ondulados e muito cheios, roubavam a cena. As maçãs do rosto pareciam quase inchadas, de tão protuberantes. E Daisy tinha uma voz incrível, não precisava se esforçar, nunca fez aula de canto. Ela nasceu com todo o dinheiro do mundo, com acesso a qualquer coisa que quisesse, artistas, drogas, casas noturnas, tudo estava ao seu dispor. Mas não tinha ninguém. Nem irmãos, nem familiares próximos em Los Angeles. Com pais tão fechados em seu próprio mundinho que ignoravam sua existência. Por outro lado, nunca perdiam uma oportunidade de fazê-la posar para seus amigos. É por isso que existem tantas pinturas e fotos dela quando criança. Os artistas que frequentavam a casa viam Daisy Jones, percebiam aquela beleza incrível e queriam capturá-la em suas obras. O fato de não existir nenhuma pintura de Frank Jones retratando Daisy é revelador. O pai dela estava ocupado demais com seus nus masculinos para prestar atenção na filha. No geral, Daisy teve uma infância bem solitária. Mas na verdade ela era uma criança muito sociável e extrovertida, ia cortar o cabelo só porque gostava muito do cabeleireiro, pedia aos vizinhos para passear com os cachorros deles. Existe até uma piada interna da família sobre a vez em que Daisy tentou fazer um bolo de aniversário para o carteiro. Ela não passava de uma menina desesperada para criar vínculos com as pessoas. Só que não tinha ninguém na vida dela interessado em saber quem Daisy era de fato, muito menos seus pais. E isso acabou com ela. Por outro lado, também foi assim que ela virou um ícone. Nós adoramos gente linda e destruída por dentro. E não dá para ser mais claramente destruída por dentro e ter uma beleza mais clássica que a de Daisy Jones. Então faz sentido que Daisy tenha começado a se encontrar quando passou a frequentar a Sunset Strip. Um lugar glamouroso, sórdido. Daisy Jones, vocalista de Daisy Jones e The Six, dava para ir a pé da Strip até a minha casa. Eu devia ter uns 14 anos, estava cansada de passar o dia todo em casa procurando coisa para fazer. Não tinha idade para entrar nos bares e casas noturnas, mas ia mesmo assim. Lembro de ter filado um cigarro de um hold dos BYRDS quando era bem novinha. Aprendi logo que as pessoas pensam que você é mais velha se você não usa sutiã. E às vezes eu punha uma bandana na cabeça, como as meninas mais descoladas faziam. Queria ser uma das groupies que ficavam nas calçadas com seus baseados, suas garrafas de bebida e tudo mais. Então filei um cigarro desse hold na frente do Whisky a Go-Go uma noite, foi a primeira vez que fumei, e tive que fingir que sabia o que estava fazendo. Segurei a tosse na garganta, essas coisas, e dei em cima dele como pude. Dá até vergonha de pensar nisso hoje, provavelmente foi bem ridículo. Mas no fim um cara chegou nesse hold e falou, a gente precisa entrar para montar o som. Aí ele se virou para mim e perguntou, você vem? E foi assim que eu entrei no Whisky pela primeira vez. Fiquei por lá até umas 3 ou 4 da manhã nesse dia. Eu nunca tinha feito nada do tipo antes. Mas de repente me senti como se estivesse viva de verdade. Como se fizesse parte de alguma coisa. Fui de 0 a 100 naquela noite. Bebi e fumei tudo que apareceu na minha frente.
Entrei em casa naquela noite pela porta da frente bêbada e chapada, e desmaiei na cama. Tenho certeza de que os meus pais nem perceberam que eu tinha saído. Acordei, saí de novo na noite seguinte e fiz a mesma coisa. No fim, os seguranças da strip passaram a me reconhecer e me deixar entrar onde quisesse. Whisky, London Fog, Riot House. Ninguém se importava com a minha idade. Greg McGuinness, ex-concierge do Hotel Continental Riot House. Nossa, não sei há quanto tempo a Daisy já frequentava o Riot House antes de eu reparar nela. Mas lembro da primeira vez que a vi. Eu estava no telefone quando vi uma garota de franjinha incrivelmente alta e magra entrando. Com olhos grandes e redondos, os mais azuis que eu já tinha visto. E tinha também um sorriso. Um sorrisão. Ela entrou de braço dado com um cara qualquer. Não lembro quem era. Naquela época tinha um monte de meninas na strip que eram novinhas, sabe, mas tentavam parecer mais velhas. Mas Daisy simplesmente era. Não tinha esse negócio de tentar parecer outra coisa. Só mostrava quem era de verdade. Depois disso, comecei a reparar que ela passava bastante tempo no hotel. Estava sempre rindo. Não tinha nada de deprê, pelo menos nessa época. Era como ver o Bambi aprendendo a andar. Ela era bem ingênua e vulnerável, mas dava para ver que tinha alguma coisa de especial. Fiquei preocupado com ela, para dizer a verdade. Tinha um monte de caras naquela cena que eram interessados em meninas novinhas. Astros de rock de 30 e tantos anos indo para a cama com adolescentes. Não estou dizendo que era certo, só que era assim que funcionava. Quantos anos Lori Matix tinha quando ficou com Jimmy Page? 14. E lembra do Iggy Pop com Sable Star? Ele até cantava sobre isso, pô. Ficava se gabando. No caso da Daisy. Tipo, os vocalistas, os guitarristas, os roadies, todo mundo estava de olho nela. Quando a gente se encontrava, eu sempre tentava saber se ela estava bem. Meio que ficava tomando conta, na medida do possível. Eu gostava dela de verdade. Era uma garota mais interessante do que as coisas que aconteciam ao seu redor. Daisy, aprendi sobre sexo e amor do jeito mais difícil. Que os homens pegam o que querem sem se preocupar em oferecer nada em troca, que tem pessoas que só querem saber de uma coisa e nada mais. Acho que no caso de certas meninas, como as Plastercasters, algumas das GTUs, talvez ninguém estivesse se aproveitando delas, não sei. Mas para mim foi uma cena bem cruel no começo. Perdi minha virgindade com um cara que não interessa quem era. Era mais velho, um baterista. A gente estava no saguão do Riot House, e ele me convidou para subir e cheirar umas carreiras. Disse que eu era a garota dos sonhos dele. Eu estava afim dele porque ele estava afim de mim. Só queria que alguém me achasse especial. Estava louca para despertar o interesse de alguém. Quando fui ver, a gente estava na cama dele. Ele me perguntou se eu entendia o que estava rolando, e respondi que sim, apesar da resposta ser não. Mas todo mundo só falava de amor livre, que sexo era bom. Para ser bacana, descolada, você tinha que gostar de sexo. Passei o tempo inteiro olhando para o teto, esperando ele terminar. Eu sabia que tinha que me mexer também, mas fiquei totalmente paralisada com medo de fazer qualquer movimento. A única coisa que dava para ouvir naquele quarto era o som das nossas roupas se esfregando na colcha da cama. Eu nem tinha ideia do que estava acontecendo, não sabia por que fazia essas coisas mesmo sem estar afim. Mas fiz muita terapia na vida depois disso. Muita terapia mesmo. E agora entendo. Consigo me ver com muita clareza. Eu queria estar perto desses homens, esses caras famosos, porque não conhecia outra forma de me sentir importante. E achei que precisava agradá-lo se quisesse ficar por lá. Quando terminou, ele levantou da cama. Eu baixei meu vestido. E ele falou, se você quiser voltar lá para baixo para ficar com os seus amigos, tudo bem. Na verdade, eu nem tinha amigos. Mas sabia que ele estava me mandando cair fora. Então fui embora. Ele nunca mais falou comigo. Simone Jackson, estrela da era disco, eu lembro de ter visto Daisy na pista de dança uma noite no whisky. Todo mundo reparava nela. Os olhares se voltavam para ela. Como se o resto do mundo fosse de prata e Daisy de ouro. Daisy, Simone virou minha melhor amiga. Simone, eu levava Daisy comigo para todo lugar. Era a irmã que nunca tive. Lembro que foi na revolta da Sunset Strip, quando todo mundo foi para a frente do Pandoras protestar contra o toque de recolher da prefeitura e da polícia. Daisy e eu fomos ao protesto, encontramos uns atores por lá e esticamos a noitada no Barnês Beaneri. Depois disso fomos para a casa de alguém. A Daisy dormiu no quintal do cara. Só fomos para casa na tarde seguinte. Ela devia ter uns 15 anos. Eu, uns 19. Vivia me perguntando, será que ninguém além de mim se preocupa com essa menina? E aliás, todo mundo tomava anfetamina nessa época, até Daisy com a idade que tinha. Mas se você quisesse ser magra e ter pique para passar a noite toda acordada, precisava tomar alguma coisa. Principalmente benzedrina ou bifetamina. Daisy, os remédios para emagrecer eram a opção mais fácil. Era como se a gente não tivesse escolha. Nem parecia que a gente estava se drogando no começo. Com pó era a mesma coisa. Se alguém oferecia, você mandava uma carreirinha. O pessoal não considerava isso um vício. Não era assim que a coisa era vista. Simone, meu produtor, me arrumou um lugar para morar em Laurel Canyon. Ele queria ir para a cama comigo. Eu disse que não, mas ele topou pagar mesmo assim. Chamei Daisy para morar comigo. Dividimos a mesma cama por uns 6 meses.
Então posso dizer em primeira mão que ela nunca dormia. Às 4 da manhã, enquanto eu tentava pegar no sono, Daisy queria a luz acesa para poder ler. Daisy, eu tive insônia por muito tempo, desde criança. Ia para a cama às 11 da noite dizendo que não estava cansada, mas meus pais me obrigavam, gritavam vai dormir. Então no meio da noite sempre acabava fazendo coisas que não fizessem barulho. Minha mãe tinha um monte de romances em casa, então eu lia. Às vezes, enquanto meus pais estavam dando uma festa no andar de baixo às 2 da manhã, eu estava na minha cama com o abajur aceso, lendo Doutor Zhivago ou A Caldeira do Diabo. E isso virou um hábito. Eu lia o que aparecesse na minha frente. Não tinha nenhuma preferência. Podia ser suspense policial ou ficção científica. Quando fui morar com a Simone, encontrei uma caixa cheia de biografias de personagens históricos jogada na rua um dia, lá no Beachwood Canyon. Devorei todas. Simone, vou te dizer uma coisa, foi por causa dela que comecei a dormir de máscara, risos. Mas depois continuei fazendo isso porque achava chique. Daisy, eu já estava morando com a Simone fazia 2 semanas quando fui para casa pegar mais roupas. Meu pai perguntou, foi você que quebrou a cafeteira hoje de manhã? Eu respondi, pai, eu nem moro mais aqui. Simone, eu falei que a única condição para ela morar comigo era não parar de ir à escola. Daisy, a época de colégio não foi fácil para mim. Eu sabia que para tirar notas altas era preciso fazer as coisas como mandavam. Mas também sabia que muita coisa que falavam para a gente era papo furado. Lembro de uma vez que tive que fazer um trabalho explicando como Colombo descobriu a América, então escrevi um texto dizendo que Colombo não descobriu a América. Porque não descobriu mesmo. Mas tirei 0 por isso. Falei para a professora, o que eu escrevi está certo. E ela respondeu, mas não seguiu as instruções de como fazer o trabalho. Simone, ela era tão inteligente, mas os professores não pareciam dispostos a reconhecer isso. Daisy, as pessoas sempre dizem que não terminei o colégio, mas eu me formei sim. Quando atravessei o palco para pegar o diploma, Simone estava lá me aplaudindo, toda orgulhosa de mim. E assim comecei a ter orgulho de mim mesma também. Naquela noite tirei o diploma de dentro do canudo, dobrei e guardei dentro do meu exemplar de O Vale das Bonecas, como marcador de páginas. Simone, meu primeiro disco foi um fracasso, e a gravadora rompeu meu contrato. O produtor expulsou a gente da casa. Arrumei um trabalho de garçonete e fui morar com uma prima em Leimert Park. Daisy teve que voltar para a casa dos pais. Daisy, eu simplesmente peguei minhas coisas que estavam na casa da Simone e voltei para a casa dos meus pais. Quando entrei pela porta da frente, minha mãe estava ao telefone, fumando um cigarro. Eu falei, oi, estou de volta. Ela respondeu, a gente comprou um sofá novo e continuou falando ao telefone. Simone, Daisy herdou da mãe toda aquela beleza. Jane era maravilhosa. Lembro de ter falado com ela algumas vezes na época. Olhos grandes, lábios bem cheios. Uma sensualidade marcante. As pessoas sempre falavam para Daisy que ela era igualzinha à mãe. As duas eram parecidas mesmo, mas eu conhecia Daisy o suficiente para não dizer isso a ela. Acho que uma vez falei, sua mãe é linda. Daisy me respondeu, pois é, ela é linda e só. Daisy, quando a gente foi expulsa da casa da Simone, percebi pela primeira vez que eu não podia ficar à toa por aí, dependendo de outras pessoas. Acho que eu devia ter uns 17 anos. E foi a primeira vez que me perguntei qual era meu objetivo na vida. Simone, às vezes quando Daisy estava lá em casa tomando banho ou lavando louça, eu ouvia ela cantar Janis Joplin ou Johnny Cash. Ela adorava cantar Mercedes-Benz. E tinha uma voz muito boa. Eu estava tentando arrumar outra gravadora, fazendo aulas de canto sem parar, e para Daisy parecia tão fácil. Queria sentir raiva dela por isso, mas não é fácil detestar alguém como Daisy. Daisy, uma das minhas lembranças favoritas é... Simone e eu estávamos passeando de carro pela La Cienega, provavelmente na BMW que eu tinha na época. Hoje tem um shopping center enorme lá, mas na época ainda era o estúdio Record Plant. Não sei aonde a gente estava indo, provavelmente até o Jans comer um sanduíche ou algo assim. A gente estava ouvindo Tapestre no carro e começou a tocar You Ve Got a Friend. Simone e eu começamos a cantar junto, por cima da voz da Carole King. Mas eu estava prestando atenção na letra também. Tipo sentindo os versos mesmo. Quando ouço essa música, sempre sinto muita gratidão por ela, a Simone. Saber que tem uma pessoa no mundo que faria qualquer coisa por você e por quem você faria qualquer coisa, isso traz uma paz para a gente. Com ela foi a primeira vez que senti isso. Fiquei meio emocionada no carro ouvindo essa música. Virei para Simone e abri a boca para falar, mas ela simplesmente balançou a cabeça e disse, eu também. Simone, se tornou a minha missão pessoal fazer a Daisy usar a voz para alguma coisa. Mas Daisy só fazia o que queria. Ela estava ganhando mais personalidade naquela época. Quando nos conhecemos, ela ainda era um pouco ingênua, risos, mas digamos que com o tempo foi ficando mais durona. Daisy, eu estava saindo com os caras na época, inclusive com o Yacht Stone do Breeze. Mas não sentia por ele o mesmo que ele sentia por mim. Uma noite a gente estava fumando um baseado no terraço do prédio dele em Santa Mônica, e o Yacht falou, eu te amo tanto e não sei por que você não me ama também. Eu respondi, eu te amo tanto quanto me permito amar alguém. Era verdade. Eu não estava a fim de me abrir para ninguém naquela época. Já tinha sido vulnerável demais quando era mais nova. Não queria mais ser assim. Enfim, nessa noite, depois que o Yacht foi deitar, eu não consegui dormir. Aí encontrei um papel com uma letra de música que ele estava escrevendo, e estava na cara que era sobre mim.
Falava sobre uma ruiva e mencionava os brincos de argola que eu sempre usava. O refrão dizia que eu tinha um coração grande, mas sem nenhum amor dentro dele. Fiquei relendo a letra, pensando, isso aqui está errado. Ele não me entendia mesmo. Então pensei um pouco a respeito, peguei um papel e uma caneta e escrevi algumas coisas. Quando ele acordou, eu falei, seu refrão devia ser uma coisa do tipo Big Eyes, Big Soul, Big Heart, no Control Bat All She Got To Give Stine Love. O Yacht pegou uma caneta e um papel e perguntou, você pode repetir? Eu respondi, foi só uma sugestão. Escreve você a letra da porcaria da sua música. Simone, Tiny Love foi o maior sucesso do Breezy. E o Yacht fingiu que a composição era dele. O Yacht Stone, vocalista de Breezy, por que está me perguntando isso? Isso são águas passadas. Quem é que se lembra disso ainda? Daisy começou a virar meio que um padrão. Uma vez eu estava tomando café da manhã no Barnês Beaneri com um cara que era roteirista e diretor. Nessa época eu sempre pedia champanhe no café da manhã. Mas também estava sempre virada porque dormia muito pouco. Então precisava de café também. Mas não dava para tomar só o café, senão eu ficava ligada demais por causa dos comprimidos que tomava. E também não podia pedir só o champanhe, porque ia ficar com sono. Percebe o problema? Então eu pedia champanhe e café ao mesmo tempo. No lugares onde os garçons me conheciam, eu chamava isso de bate e rebate. Uma coisa para bater uma loucurazinha, e outra em seguida para rebater e me manter ligada. E esse cara achou a maior graça nisso. Ele falou, vou usar isso aí em algum lance um dia. E escreveu num guardanapo e guardou no bolso da calça. Eu pensei, por que diabos você acha que eu mesma não posso usar isso em um lance algum dia? E obviamente isso apareceu no próximo filme que ele fez. As coisas eram assim na época. O meu papel era servir de inspiração para uma grande ideia de um cara qualquer. Ah, mas nem fodendo. Foi por isso que comecei a escrever. Simone, eu era a única que incentivava Daisy a aproveitar o talento que tinha. O resto das pessoas só queria se aproveitar do talento dela. Daisy, eu não tinha o menor interesse em ser a porra da musa de alguém. Eu não sou a musa. Eu sou esse alguém. E assunto encerrado. Olhos grandes, alma grande, coração grande, sem controle, mas só o que ela tem a oferecer é um amor minúsculo. N. T. A ascensão do Six. 1966, 72. Os Six começaram como uma banda de blues rock chamada Dooney Brothers em meados dos anos 1960 em Pittsburgh, na Pensilvânia. Billy e Graham Dooney foram criados apenas pela mãe Marlene Dooney, depois que o pai deles, o Sr. William Dooney, foi embora de casa em 1954. Billy Dooney, vocalista de Six, eu tinha 7 anos quando meu pai caiu fora, e Graham tinha 5. Uma das minhas primeiras lembranças foi meu pai falando que ia se mudar para a Geórgia. Perguntei se eu podia ir junto, e ele disse que não. Mas ele traz uma guitarra Silvertone velha, e Graham e eu brigávamos para ver quem ia tocar. Aquela guitarra era a única coisa que a gente tinha. Ninguém nos ensinou nada, nós aprendemos sozinhos. Depois, quando ficamos mais velhos, às vezes eu ficava até mais tarde na escola para poder usar o piano da sala de música. Mais tarde, quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, minha mãe conseguiu economizar um dinheirinho e comprou uma Stratocaster usada de presente de Natal para o Graham. Ele queria muito aquela guitarra, então deixei para ele. Eu fiquei com a Silvertone. Graham Dooney, guitarrista solo de Six, quando Billy e eu tivemos cada um a sua guitarra, começamos a compor juntos. Eu queria a Silvertone, mas dava para ver que aquilo era mais importante para o Billy. Então peguei a Strat para mim. Billy, a partir daí a coisa só cresceu. Graham, Billy curtia muito compor, escrever letras. E só falava em Bob Dylan. Eu era mais fã do Roy Orbison. E acho que nós dois tínhamos um sonho de ser como os Beatles. Só que todo mundo queria ser como os Beatles. E depois de querer ser como os Beatles, todo mundo queria ser como os Stones. Billy, para mim, só existiam Dylan e Lennon. Fred Allen, Bob Dylan e Hard Day's Night. Esses eram. Eu era. Esses caras eram as minhas referências. Em 1967, os irmãos chamaram para a banda o baterista Warren Hodges, o baixista Pat Lovin e o guitarrista Buzz Chunky Williams. Warren Hodges, baterista de Six, todo baterista precisa de uma banda. Não é a mesma coisa que ser um cantor ou um guitarrista, não dá para se apresentar sozinho. Nenhuma garota pede, Warren toca para mim a batida de Hey Joe. E eu queria tocar, pô. Ouvia Who, Kinks e Yardbirds, essas paradas. Queria ser o Keith Moon, o Ringo, o Mitch Mitchell. Billy, gostamos do Warren logo de cara. E Pat foi uma escolha fácil. Ele estudava com a gente, tocava contrabaixo na banda que se apresentou na nossa formatura do colégio. Quando essa banda acabou, falei, Pat, vem fazer um som com a gente. Ele sempre foi um cara tranquilo, só queria saber de tocar. Depois veio o Chunk, que era um pouco mais velho que nós e de outra cidade. Mas o Pat bancou a entrada dele na banda, os dois já se conheciam. Chunk não parecia um roqueiro. Era meio certinho demais, maxilar largo, cabelo loiro, essas coisas. Mas a gente fez um teste e no fim, ele era melhor que eu na guitarra base. Eu queria ser o vocalista, e agora tinha uma banda com 5 caras para poder fazer só isso. Graham, a gente evoluiu bem rápido. Tipo, todo mundo só pensava em ensaiar. Warren, era assim todo dia. Eu acordava, pegava as baquetas e ia para a garagem da casa do Billy e do Graham.
Se os meus dedos estivessem sangrando na hora de ir para a cama era porque tinha sido um dia bom. Graham, enfim, o que mais a gente ia fazer? Ninguém tinha namorada a não ser o Billy. Todas as garotas queriam sair com ele. E juro para você, parecia que o Billy estava apaixonado por uma menina nova a cada semana. Ele sempre foi assim. Na época do primário, ele chamou a professora do segundo ano para sair. Minha mãe sempre dizia que o Billy era fissurado por garotas desde que nasceu. E dizia meio brincando que essa seria a perdição dele. Warren, a gente tocava em festas em uns bares por aí. Isso durou uns 6 meses, talvez um pouco mais. O cachê era pago em cerveja. Para quem é menor de idade não é um pagamento ruim. Graham, a gente não frequentava, digamos, os lugares mais classudos. De vez em quando rolava uma briga do nada, e dava até medo de acabar sobrando para algum de nós. Uma vez a gente estava tocando num bar bem fuleiro, e tinha um cara na frente do palco muito louco de sei lá o quê. Ele saiu distribuindo soco em todo mundo. Eu estava na minha, tocando meus riffs, e de repente o sujeito veio para cima de mim. Depois disso aconteceu tudo muito rápido. Bum! O cara estava no chão. Billy nocauteou ele. Billy fazia a mesma coisa quando a gente era pequeno. Quando eu ia até o mercadinho e algum moleque tentava pegar minhas moedas, Billy aparecia e enchia o pivete de porrada. Warren, nessa época todo mundo já sabia que não dava para falar nada sobre Graham se Billy estivesse ouvindo. Graham não era muito bom quando a gente começou, sabe? Lembro que uma vez Pat e eu falamos para o Billy, talvez fosse bom a gente achar alguém para colocar no lugar do Graham. E Billy respondeu, se vierem com esse papo de novo, Graham e eu vamos substituir vocês risos. Sinceramente achei isso maneiro. E pensei, certo, não vou me meter nesse assunto então. O fato de Billy e Graham acharem que a banda era deles nunca me incomodou muito. Eu me considerava um baterista contratado. Só estava me divertindo e tocando com uma banda bacana. Graham, a gente passou a tocar mais e aí a banda começou a se tornar conhecida pela cidade. O Billy ainda estava aprendendo a ser um vocalista. Mas ele tinha o visual certo, entende? Nós todos, aliás. Estava todo mundo deixando o cabelo crescer. Billy, passei a usar só calça jeans com umas fivelas de cinto imensas. Warren, Graham e Pat começaram a usar umas camisetas justíssimas. Eu dizia, dá para ver os mamilos de vocês com isso aí. Mas eles achavam que estavam arrasando. Billy, fomos contratados para tocar num casamento. Não era pouca coisa. Um casamento significava que a banda seria ouvida por, sei lá, 100 pessoas. Acho que eu tinha uns 19 anos. Tocamos nossa melhor música para o casal no dia do teste. Era um som mais lento, meio folk, que eu tinha composto, chamava Nevermore. Só de pensar nisso me dá vergonha. Sério mesmo. Eu escrevia canções de protesto contra a guerra do Vietnã, coisas assim. Me achava o próprio Dylan. Mas conseguimos o show. Mais ou menos no meio da apresentação, vi um cara de 50 e tantos anos dançando com uma garota de 20 e poucos e pensei, será que esse cidadão percebe como está sendo ridículo? Daí percebi que o sujeito era o meu pai. Graham, nosso pai estava com uma garota novinha, mais ou menos da nossa idade. Eu percebi antes do Billy, acho. Reconheci a cara dele das fotos que a minha mãe ainda guardava debaixo da cama. Billy, era inacreditável. O cara tinha sumido do mapa fazia 10 anos, depois de ter dito que iria para a Geórgia. E o cretino estava lá, bem no meio da pista de dança, sem nem saber que eram os filhos dele que estavam no palco. Fazia tanto tempo que não via gente que não reconheceu ninguém. Nem pelo rosto, nem pela voz, nada. Quando terminamos de tocar, ele se virou e foi embora da pista de dança. Nem olhou para nós. Pô, que tipo de sociopata a pessoa precisa ser para nem reparar que os próprios filhos estão bem ali na sua cara? Como é possível uma coisa dessas? Por experiência própria, posso dizer que a biologia fala mais alto. Você bate o olho naquela criança e sabe que ela é sua, e o amor nasce ali. É assim que funciona. Graham, Billy perguntou sobre ele para alguns convidados do casamento. No fim, o nosso pai vivia a poucos quilômetros de nós. Era amigo da família da noiva, alguma coisa assim. O Billy, espumando de raiva, falou, o cara nem reconheceu a gente. Eu sempre achei que ele tinha reconhecido a gente, sim, mas não sabia o que fazer. Billy, é uma coisa que mexe com a pessoa. Ter um pai que não está nem aí para você a ponto de não falar nenhum oi. Não estou dizendo que fiquei com pena de mim mesmo, tipo, me perguntando, por que ele não me ama? Foi mais uma coisa como, ah, então tá, tem gente assim no mundo. Pais que não sentem nada pelos filhos. Vou te falar, aquela foi uma lição sobre como não agir. Graham, o cara parecia ser um puta bêbado idiota mesmo. Então já foi tarde. Billy, depois do casamento, enquanto o pessoal guardava os equipamentos, eu acabei tomando umas a mais e vi a garçonete do bar do hotel sorriso. Uma garota linda. Cabelos castanhos bem compridos até a cintura, e uns olhos castanhos enormes. Tenho a maior queda por olhos castanhos. E lembro que ela estava usando um vestidinho azul. E era baixinha. Gosto disso também. Eu estava no saguão do hotel, indo para a van. Ela estava servindo um cliente no bar. Só de olhar para ela dava para ver que não era do tipo que levava desaforo para casa. Camila Dune, esposa de Billy Dune, ah nossa, como ele era bonito. Magro, mas musculoso, o tipo de homem que sempre me atraiu. E tinha uns cílios grossos. E confiança de sobra. E um sorriso lindo.
Quando bati o olho nele no saguão do hotel, lembro de ter pensado, por que eu nunca consigo conhecer um cara desses? Billy, fui até onde ela estava no balcão do bar, com um amplificador debaixo de um braço e uma guitarra no outro, e falei, moça, me passa seu telefone, por favor. Ela estava na caixa registradora, com uma das mãos na cintura. Riu da minha cara e me olhou meio de lado. Não lembro exatamente o que ela falou, mas foi algo como, e se eu disser que você não faz o meu tipo? Eu me apoiei no balcão e falei, meu nome é Billy Dunne. Sou o vocalista dos Dunne Brothers. E se me passar seu telefone, vou compor uma música sobre você. Foi aí que ela cedeu. Não é o tipo de coisa que funciona com todas as mulheres. Geralmente só com as melhores. Camila, fui para casa e contei para minha mãe que tinha conhecido alguém. Ela perguntou, é um bom rapaz? Eu respondi, isso eu não sei, risos. Caras bonzinhos nunca foram muito a minha praia. No segundo semestre de 1969, os Dunne Brothers foram conquistando cada vez mais espaço para tocar em Pittsburgh e nas cidades vizinhas. Graham, quando a Camila começou a andar com a gente, admito que pensei que ela fosse durar tão pouco quanto as outras. Mas devia ter percebido que daquela vez era diferente. Tipo, no dia em que a gente se conheceu, ela apareceu no show com uma camiseta do Tommy James. Aquela menina tinha um bom gosto para música. Warren, a gente começou a transar com um monte de garotas, sabe? E Billy, enquanto isso, se amarrando a uma pessoa só. Todo mundo arrumava alguém e ele ficava lá de mãos abanando, fumando um baseado e tomando uma cerveja para se distrair. Uma vez saí do quarto de uma garota, fechando o zíper da calça, e o Billy estava sentado no sofá, vendo televisão. Eu falei, cara, você precisa largar mão dessa coisa de namorada. Quer dizer, todo mundo gostava da Camila, ela era uma gata e dizia tudo na lata, o que é legal. Mas cara, fala sério. Billy, eu já tinha me apaixonado antes e dizia que era amor. Mas quando conheci Camila foi uma coisa bem diferente. Ela simplesmente, com ela as coisas faziam sentido para mim. Ela conseguiu fazer até eu gostar mais de mim mesmo. Ela ia ver nossos ensaios, ouvia os sons novos que eu compunha e me dava dicas ótimas. E me trazia uma calma que ninguém mais era capaz. Quando estava com ela, eu tinha certeza de que ia dar tudo certo. Era como se eu tivesse seguindo uma estrela guia. Sabe de uma coisa? Acho que Camila nasceu satisfeita e não nasceu com essa vontade de provar alguma coisa para os outros como alguns de nós. Eu costumava dizer que nasci quebrado e que ela nasceu inteira. Foi daí que veio a letra de Born Broken. Camila, quando Billy foi conhecer meus pais, fiquei meio apreensiva. Só existe uma chance de causar uma boa impressão, principalmente no caso deles. Escolhi a roupa toda do Billy, até as meias. Ele teve que usar a única gravata que tinha. Os dois gostaram muito dele, claro. Disseram que era uma pessoa cativante. Mas minha mãe também estava preocupada por eu confiar tanto assim em um carinha de uma banda qualquer. Billy, Pat era o único da banda que parecia entender por que eu tinha namorada. Uma vez, enquanto a gente estava arrumando as coisas para ir para um show, o Chunk falou, só avisa para ela que você não é homem de uma mulher só. As garotas entendem isso, risos. Mas Camila não iria engolir uma conversa dessas. Warren, Chunk era bem legal, sabia ir direto ao ponto. Olhando para ele, ninguém imaginava que tivesse alguma coisa interessante a dizer. Mas ele sempre surpreendia. Foi Chunk quem me apresentou o status quo. Continuo escutando até hoje. No dia 1º de dezembro de 1969, o Sistema de Serviço Seletivo dos Estados Unidos realizou um sorteio para determinar a ordem dos convocados para as Forças Armadas do país em 1970. Billy e Graham Dunne, nascidos em dezembro, ficaram com números excepcionalmente altos. Warren também escapou, mas por pouco. Pat Lovin ficou com um número nem muito alto nem muito baixo. Mas Chunk Williams, nascido em 24 de abril de 1949, entrou no sorteio com o número 2. Graham, Chunk foi convocado. Eu lembro de estar sentado na cozinha da casa dele, ouvindo a notícia de que ia para o Vietnã. Billy e eu estávamos tentando pensar em algum jeito de salvar a pele dele. Ele falou que não era um covarde. Nos vimos pela última vez quando tocamos num bar em Duquesne. Eu falei, quando você voltar, seu lugar na banda está garantido. Warren, Billy assumiu o lugar do Chunk por um tempo, mas aí ouvimos falar que Ed Lovin, irmão mais novo de Pat Lovin, tocava guitarra muito bem e o convidamos para um teste. Billy, Chunk era insubstituível. Mas outros shows foram aparecendo, e eu não estava afim de continuar tocando guitarra base no palco. Então a gente convidou o Ed. A ideia era que ele fosse um substituto temporário. Ed Lovin, guitarrista base The Six, eu me entrosei bem com o pessoal, mas dava para ver que Billy e Graham queriam que eu me limitasse ao que tinham atribuído para mim, saca? Toca isso, faz aquilo. Graham, depois de alguns meses, recebemos a notícia de um antigo vizinho do Chunk. Billy, Chunk morreu no Camboja. Estava lá não fazia nem 6 meses, acho. Às vezes é impossível não perguntar por que não fui no lugar dele, o que posso ter de tão especial para ter sido o cara que ficou. O mundo não faz muito sentido. No final de 1970, os Dunne Brothers se apresentaram no Pint, em Baltimore, e Rick Marks, vocalista dos Winters, estava na plateia. Ele ficou impressionado com o som pesado da banda e simpatizou imediatamente com Billy, por isso os chamou para abrir alguns shows da turnê do grupo pelo noroeste dos Estados Unidos. Os Dunne Brothers caíram na estrada com os Winters e logo de cara se sentiram influenciados pelo som deles. Karen, a tecladista dos Winters, também chamou a atenção do grupo.
Karen, tecladista The Six. Quando conheci os Dooney Brothers, Graham me perguntou, como você chama? Eu respondi, Karen. E depois perguntou, do quê? Mas pensei que ele tivesse me perguntado meu nome de novo, como se não tivesse entendido. Então falei, Karen. Ele deu risada e disse, Karen? Por causa disso todo mundo passou a me chamar de Karen. Meu sobrenome é Circo, por falar nisso. Mas esse negócio de Karen pegou. Billy, a Karen acrescentava um elemento novo, um toque de classe, ao som dos Winters. Comecei a pensar que talvez a gente precisasse de alguma coisa assim. Graham, Billy e eu começamos a pensar, talvez a gente não precisasse de alguém como Karen. Talvez a gente precisasse da própria Karen. Saí dos Winters porque estava cansada dos caras da banda tentarem me levar para a cama o tempo todo. Só queria me concentrar na música. E eu gostava da Camila. Ela aparecia depois dos shows às vezes para ficar com o Billy. Eu gostava de ver o Billy com ela por perto, ou falando com ela pelo telefone. Era um clima bem mais agradável. Camila, quando eles saíram em turnê com os Winters, eu podia ir aos shows nos fins de semana e circular pelos camarins. Levava 4 horas de carro para chegar, e geralmente eram lugares bem sujos, com chiclete colado em tudo, o chão todo grudento. Eu dava meu nome na porta, me levavam lá para os fundos, e de repente era como se eu fizesse parte de tudo aquilo. Eu encontrava Graham e Ed e todo mundo gritava Camila. E Billy vinha correndo me abraçar. Quando Karen entrou na banda também, a coisa deu um clique. Eu senti, tipo, aqui é o meu lugar. Graham, Karen foi uma grande aquisição para a banda. Tornou tudo melhor. E ela era linda também. Além de talentosa, claro. Sempre achei que era meio parecida com a Ali McGraw. Karen, quando eu falei que os meninos dos Dooney Brothers não tentavam me levar para a cama, isso não vale para Graham Dooney. Mas eu sabia que ele apreciava o meu talento tanto quanto a minha aparência. Então isso nem me incomodava muito. Era fofo até. Isso sem contar que Graham era um cara sexy. Principalmente nos anos 70. Nunca entendi por que esse lance de Billy é o sex symbol. Quer dizer, ele tinha aqueles olhos e cabelos escuros, as maçãs do rosto bem pronunciadas, essas coisas. Mas eu gosto de homens um pouco menos arrumadinhos. Gosto quando eles parecem perigosos, mas na verdade são bonzinhos. Graham é assim. Ombros largos, peito peludo, cabelos castanho claros. Era bonito, mas meio rústico, nada vaidoso. Mas admito que Billy ficava uma coisa naquela calça jeans. Billy, Karen toca muito bem. Todo o resto não importa. Sempre digo que não faz diferença se você é homem, mulher, branco, preto, hétero ou qualquer outra coisa no meio do caminho, se você sabe tocar, toca bem e pronto. A música é uma coisa bem igualitária nesse sentido. Karen, os homens parecem achar que merecem um prêmio quando tratam as mulheres como seres humanos. Warren, nessa época a bebedeira do Billy estava passando um pouco dos limites. Ele caía na farra com a gente, mas, depois que cada um ia para a cama com uma garota, Billy ficava acordado bebendo. Mas sempre estava inteiro no dia seguinte, e a coisa toda era uma loucura para todos nós. Talvez menos para Pat. Ele conheceu uma garota chamada Jane em Boston e sempre ficava pendurado no telefone com ela. Graham, Billy mergulha de cabeça em tudo o que faz. Ele ama com todas as forças, bebe com toda a vontade. Até o jeito como gasta dinheiro parece que tem os bolsos furados. Foi também por isso que eu sugeri que ele fosse mais devagar com a Camila. Billy, a Camila ia com a gente às vezes, mas na maioria das vezes ficava me esperando em casa. Ainda morava com os pais, e eu ligava toda noite quando estava na estrada. Camila, quando ele estava sem moedas, fazia uma ligação a cobrar, e assim que eu atendia ele dizia, Billy Dooney ama Camila Martinez. E desligava antes da ligação começar a ser cobrada, risos. Minha mãe revirava os olhos, mas eu achava uma graça. Karen, algumas semanas depois de entrar na banda, eu falei, precisamos de um novo nome. Dooney Brothers não fazia mais o menor sentido. Ed, eu vinha dizendo há tempos que a gente precisava de um nome novo. Billy, a gente estava ganhando público com esse nome. Eu não queria mudar. Warren, a gente não conseguia escolher um nome. Acho que alguém sugeriu The Dipsticks. Eu queria que fosse Shaggin. Ed, Pat falou, você nunca vai conseguir fazer 6 pessoas concordarem com esse nome. E eu disse, que tal The Six? Karen, recebi uma ligação de um produtor de eventos da Filadélfia porque eu sou de lá. Ele disse que os Winters tinham adiado um show num festival na cidade e perguntou se a gente topava se apresentar lá. Eu falei, claro, mas o nome da banda não é mais Dooney Brothers. Ele perguntou, então o que eu ponho no cartaz? E eu falei, não sei, mas os 6 vão estar lá. E eu gostei dessa coisa de remeter a nós 6, The Six. Warren, uma parte do motivo de ser um nome tão bom é porque parece The Sex. Mas acho que ninguém nunca falou sobre isso. Era uma coisa tão óbvia que ninguém precisava falar nada. Karen, eu não achava que o nome remetia a coisa nenhuma. Billy, The Sex. Não, nada a ver. Graham, parece um pouco com sex. Isso era uma parte do apelo. Com certeza. Billy, a gente tocou lá na Filadélfia como The Six, e logo surgiu uma proposta para fazer outro show na cidade. E depois em Harrisburg. E depois Allenton. E aí rolou um convite para tocar no Ano Novo num bar em Hartford. Na época a gente não ganhava muita grana. Mas eu gastava tudo que tinha saindo com a Camila quando estava em casa.
A gente ia à pizzaria que ficava perto de onde ela morava, ou eu pedia um dinheirinho emprestado para o Graham ou o Warren para levá-la a um lugar legal. Ela vivia me falando para parar com aquilo. Dizia, se eu quisesse um cara rico, não teria passado o meu telefone para um cantor de casamento. Camila, Billy tinha carisma, e foi por isso que me apaixonei. Foi sempre assim. Nos bons e maus momentos. Um monte de amigas minhas estava atrás de caras que tivessem dinheiro para comprar um anel de noivado bacana, sabe? Mas eu queria estar com alguém que eu achasse fascinante. Graham, em 71, mais ou menos, conseguimos uns shows em Nova York. Ed, Nova York era, enfim, era onde você descobria se tinha futuro. Graham, uma noite a gente estava tocando num bar no Boveri, e lá fora, fumando um cigarro, estava um cara chamado Rod Reis. Rod Reis, empresário The Six, Billy Dunne era um astro do rock. Estava na cara. Tinha confiança de sobra, sabia envolver o público. Cantava com muita emoção. Essa é uma qualidade que algumas pessoas têm. Se você pegar 10 caras e colocar numa fila ao lado do Mick Jagger, mesmo alguém que nunca ouviu falar nos Rolling Stones vai apontar para o Jagger e falar, aquele ali é um astro do rock. Billy tinha isso. E a banda fazia um som legal. Billy, quando Rod apareceu para falar com a gente depois daquele show no Vrecage, esse foi o divisor de águas. Rod, quando comecei a trabalhar com a banda tive umas ideias. Algumas foram bem recebidas e outras nem tanto. Graham, Rod falou para eu cortar metade dos meus solos. Disse que eram interessantes para quem entendia de guitarra, mas para o resto do público eram um porre. Eu falei, por que eu tocaria para quem não curte guitarra? Ele respondeu, se você quiser fazer sucesso, precisa tocar para todo mundo. Billy, Rod me mandou parar de escrever letras sobre coisas que eu não entendia direito. Ele disse, não reinventa a roda. Escreve sobre sua namorada. Foi de longe o melhor conselho que já me deram na minha carreira. Karen, Rod me disse para usar decotes mais abertos, e eu falei vai sonhando. Morreu o assunto. Ed, Rod começou a descolar shows para nós na costa leste inteira. Da Flórida ao Canadá. Warren, vou contar para você qual é o grande momento da vida de alguém que toca rock and roll. Tem gente que acha que é quando chega o sucesso, mas não é. O sucesso traz uma pressão muito grande, e todo mundo fica com altas expectativas. O bom é quando você pensa que a sua banda está crescendo, quando tudo que a gente tem é o potencial. Potencial é foda, felicidade pura. Graham, quanto mais a gente ficava na estrada, mais o pessoal pirava. E Billy não era exatamente. Olha, o Billy gostava de atenção. Principalmente das mulheres. Mas pelo menos nessa época, era só isso mesmo. Só atenção. Billy, era um monte de coisa para equilibrar. Ter a pessoa que você ama em casa, enquanto se está na estrada. As garotas apareciam no camarim, e era comigo que queriam falar. Eu era. Eu não sabia como um relacionamento deveria funcionar. Camila, a gente começou a brigar, Billy e eu. Admito que os meus desejos eram inconciliáveis naquela época. Queria que meu namorado fosse um astro do rock, mas que continuasse disponível o tempo todo para mim. E ficava brava quando ele não fazia o que eu queria. Eu era muito nova. Ele também. Às vezes a coisa ficava feia a ponto de a gente passar uns dias sem se falar. Aí um dos dois ligava pedindo desculpas e as coisas voltavam ao normal. Eu era apaixonada por ele e sabia que meu amor era correspondido. Não era fácil. Mas como minha mãe sempre me dizia, você nunca se interessou por nada que fosse fácil. Graham, uma noite Billy e eu estávamos em casa, esperando a van para ir para o Tennessee, Kentucky ou sei lá. Camila apareceu para se despedir. E quando Rod encostou com a van, Billy foi dar tchau para ela. Ele afastou o cabelo do rosto da Camila e encostou a boca na testa dela. Lembro que ele nem beijou ela de verdade. Só deixou a boca parada ali. E eu pensei comigo mesmo, nunca amei alguém desse jeito na minha vida. Billy, eu compus Cenoura para Camila, e juro, as pessoas gostavam muito dessa música. Em pouco tempo, nos nossos melhores shows, levantavam para dançar e cantar junto. Camila, eu não tive coragem de contar para ele que tecnicamente eu era uma cenorita. Tipo, a gente tem que se concentrar naquilo que importa. Enfim, quando eu ouvi Let Me Carry You, On My Back, The Road Looks Long, and The Night Looks Black, But The Two of Us Are Bold Explorers, Me and My Gold Cenoura. Eu amei. Amei a música. Billy, nós gravamos uma demo com Cenoura e When the Sun Shines On You. Rod, os meus melhores contatos nessa época eram de Los Angeles. Eu disse para a banda, acho que em 72. Eu falei, a gente precisa viajar para o oeste. Ed, a Califórnia era onde as coisas mais legais estavam acontecendo, saca? Billy, eu pensei comigo mesmo, tem alguma coisa dentro de mim que precisa fazer isso. Warren, eu já estava de malas prontas. Falei, vamos entrar nessa van agora. Billy, fui até a casa dos pais da Camila e pedi para ela sentar na cama. Aí falei, quer vir com a gente? Ela perguntou, o que eu faria na viagem? Eu disse, sei lá. Ela falou, então ia ser só para eu ficar fazendo companhia para você? Eu disse, acho que sim. Ela pensou um pouco e respondeu, não, obrigada. Perguntei se a gente ia continuar junto, e ela falou, você vai voltar? Respondi que não sabia. E ela disse, então não. Foi assim que eu levei um pé na bunda. Camila, eu estava contrariada por ele estar indo embora. E descontei tudo nele. Não soube como lidar com a situação.
Karen, Camila me ligou antes de sairmos em turnê. Contou que tinha terminado com Billy. Eu falei, pensei que você estivesse apaixonada por ele. E ela respondeu, ele nem tentou me fazer mudar de ideia. Eu falei, se você estiver mesmo apaixonada por ele, precisa deixar isso bem claro. E ela disse, ele é que está indo embora. Não sou eu quem tem que resolver isso. Camila, amor e orgulho não combinam muito. Billy, o que eu podia fazer? Ela não queria ir comigo, e eu não podia ficar. Graham, a gente arrumou as malas e se despediu da minha mãe. Ela estava casada com o carteiro na época. Quer dizer, eu sei que o nome do cara é Dave e tudo mais, só que sempre me referia a ele como carteiro porque era esse o emprego dele. Ele entregava a correspondência no lugar onde ela trabalhava. Era o carteiro. Enfim, deixamos nossa mãe lá com o carteiro e pegamos a van. Karen, tocamos em todos os lugares possíveis no caminho da Pensilvânia até a Califórnia. Billy, Camila fez a escolha dela e teve uma parte de mim que pensou, beleza, estou solteiro então. Vamos ver o que ela acha disso. Graham, Billy simplesmente pirou naquela viagem. Rod, não eram as mulheres que me preocupavam no caso do Billy. Apesar de ter aparecido um monte de mulheres. Mas o Billy chapava tanto depois dos shows que eu precisava acordar ele na tarde seguinte com os tapas no rosto, porque estava totalmente apagado. Camila, eu fiquei doente sem ele. Eu estava mais do que arrependida. Acordava chorando todos os dias. Minha mãe dizia para eu ir atrás dele. Voltar atrás. Mas parecia tarde demais. Ele foi embora sem mim. Foi atrás dos seus sonhos. Como deveria ter feito. Warren, chegando em Los Angeles, Rod descolou para nós uns quartos no Hyatt House. Greg McGuinness, ex-concierge do Hotel Continental Hyatt House, eu adoraria poder dizer que lembro de quando os Six apareceram e ficaram no hotel. Mas não lembro. Tinha muita coisa rolando, um monte de bandas. Era difícil saber quem era quem, só lembro de ter conhecido Billy Dunne e Warren Rhodes mais tarde, e não na época. Warren, Rod acionou seus contatos. Começamos a fazer uns shows maiores. Ed, Los Angeles era uma loucura total. Em todo lugar tinha gente que gostava de música de curtir a noite. Eu pensei, por que diabos a gente não veio pra cá antes? As garotas eram maravilhosas. E as drogas custavam muito barato. Billy, fizemos uns shows em Hollywood. No Whisky, no Roxy, no PJS. Eu tinha acabado de compor uma música nova chamada Farther From You. Era sobre a minha saudade da Camila, o quanto eu me sentia longe dela. Quando começamos a frequentar a strip, deu para sentir que a gente estava encontrando nosso estilo. Graham, todo mundo começou a se vestir um pouco melhor. A gente precisou caprichar no visual quando chegou em Los Angeles. Comecei a usar as camisas desabotoadas até o peito. Ficava me sentindo gostosão. Billy, foi quando eu realmente comecei a usar. Como é que as pessoas chamam hoje em dia? All jeans? Eu vestia camisa jeans e calça jeans praticamente todos os dias. Karen, eu sentia que não conseguiria me concentrar na música se tocasse de bota e minissaia. Até gostava desse tipo de roupa, mas usava jeans de cintura alta e cacharel na maior parte do tempo. Graham, Karen ficava gostosa demais com aquelas blusas de gola alta. Rod, quando eles começaram a chamar atenção, consegui marcar um show no Trovador. Graham, Farther From You era uma ótima música. E dava pra ver que o sentimento de Billy era real. Ele nunca foi de fingir nada. Se estava sofrendo ou estava feliz, deixava tudo bem claro. Nesse show do Trovador, enquanto a gente tocava, olhei para Karen e vi que ela estava se deixando levar totalmente pelo som, sabe? Depois virei para Billy, que estava cantando com a alma. Aí pensei, este é o melhor show que já fizemos. Rod, vi Ted Price lá no fundo, só ouvindo. Nunca tinha falado com ele, mas sabia que era um produtor da Runner Records. A gente tinha uns amigos em comum. Depois do show, ele veio me procurar e falou, um cara da minha equipe ouviu a banda no PJS. Eu falei que veria aqui para conferir. Billy, a gente saiu do palco e o Rod apareceu com um sujeito, um gordão bem alto de terno, e falou, Billy, esse aqui é Ted Price. A primeira coisa que Ted disse, com aquele sotaque britânico bem carregado dele, foi, você deve ter um puta talento para ter escrito uma coisa assim sobre essa garota. Karen, ver Billy nessa hora foi como testemunhar o momento em que um cachorro encontra seu dono. Ele queria agradar Ted de qualquer jeito, queria gravar um disco. Era um sentimento que exalava de dentro dele. Warren, Ted Price parecia o próprio cão chupando manga. Nem a mãe do cara devia ter coragem de dizer que ele era bonito, risos. Estou brincando. Mas ele era feio mesmo. E sabia disso, só que não estava nem aí. E eu achava isso o máximo. Karen, está aí a grande vantagem de ser homem. Ser feio não estraga a sua vida. Billy, cumprimentei Ted e ele me perguntou se eu tinha outras músicas como aquela. Eu respondi, sim, senhor. Ele perguntou, onde você acha que sua banda vai estar em 5 anos? 10 anos? E eu falei, vamos ser a maior banda do mundo. Warren, naquela noite eu autografei os peitos de uma garota pela primeira vez. Ela simplesmente desabotoou a blusa e falou, assina aqui em mim. E eu assinei. Vou te dizer uma coisa, é o tipo de coisa que a pessoa nunca esquece. Na semana seguinte, Ted acompanhou a banda durante um ensaio no estúdio no Vale de San Fernando e escutou as 7 músicas preparadas para a ocasião. Pouco tempo depois, eles foram chamados à sede da Runner Records e apresentados ao CEO da gravadora, Rich Palentino, que fez uma oferta para gravar e divulgar suas músicas.
O próprio Ted Price produziria o álbum. Graham, a gente assinou o contrato umas 4 da tarde, e lembro de sairmos pela Sunset Boulevard, os 6 juntos com o sol batendo nos olhos, sentindo que Los Angeles estava abrindo os braços e dizendo, sejam bem-vindos, queridos. Uns anos atrás vi uma camiseta com uma frase do tipo, uso óculos escuros porque meu futuro é brilhante demais, e acho que o Bostinha que estava vestindo essa roupa não tinha a menor ideia do que aquilo queria dizer. Ele nunca andou pela Sunset Boulevard sentindo o sol ofuscar os olhos, ao lado de 5 de seus melhores amigos e com um contrato para gravar um disco no bolso da calça. Billy, naquela noite todo mundo foi comemorar no Rainbow, e eu fui para a rua procurar um orelhão. Imagine que o maior sonho da sua vida virou realidade e você está se sentindo vazio. Aquilo não significava nada se eu não pudesse compartilhar com a Camila. Então liguei para ela. Meu coração disparou enquanto o telefone chamava. Coloquei o dedo no pescoço, e dava para sentir as veias pulsarem. Mas quando Camila atendeu, foi como se eu estivesse deitando na cama depois de um longo dia. Só de ouvir a voz dela já me senti melhor. Eu falei, estou morrendo de saudade. Não consigo viver sem você. Ela respondeu, eu também estou com saudade. Eu continuei, por que a gente está fazendo isso? Meu lugar é com você. Ela respondeu, eu sei. Ficamos em silêncio por um tempo, aí perguntei, se eu fechasse um contrato com uma gravadora, você casaria comigo? Ela disse, quê? Camila, fiquei feliz demais por ele. Quer dizer, eu não sabia se era verdade. Mas ele tinha trabalhado muito para isso. Billy, eu repeti, se eu fechasse um contrato com uma gravadora, você casaria comigo? Ela falou, você arrumou uma gravadora? Foi nesse momento que eu entendi tudo. Camila era mesmo minha alma gêmea. Ela estava mais feliz pelo contrato do que por qualquer outra coisa. Eu insisti, você não respondeu à minha pergunta. Ela perguntou, você assinou o contrato sim ou não? Eu rebati, você casaria comigo sim ou não? Ela ficou em silêncio por um tempo, aí respondeu, sim. E só então eu disse, sim. Ela começou a gritar, toda feliz. Eu falei, vem para cá, linda. Vamos colocar logo essas alianças no dedo. Deixe que eu carregue você nas minhas costas. A estrada parece longa e a noite escura, mas nós dois somos exploradores audaciosos, eu e minha dama de ouro. N. T. Itgel. 1972, 4.